Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. E a mulher que eu vou receber agora embeleza a vida de outras mulheres. Silvana Sebold é proprietária da Tafnis Joias. Tem uma história incrível, uma jornada digna de ser compartilhada e que você vai ser certamente inspirada através da história dela. Seja bem-vinda aqui, Sil. É uma alegria te receber aqui no W2Wcast para contar a tua história, um pouco da tua jornada e poder inspirar a vida das mulheres que nos acompanham. Obrigada, Rô. É um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz com o convite e espero poder inspirar mulheres, assim como tu me inspira muito. Vamos começar com uma parte maravilhosa da história, que inclusive acredito que é inédita, e acho que isso impacta quem escuta, porque a primeira vez que eu te vi, que foi num evento meu, e a Sil passou bastante tempo de boca fechada, né? Em silêncio, assim, só a imagem falando. Sim. E eu ficava imaginando, o que será que essa mulher faz? Ela bem bonita, bem cheia de joia, com esse cabelo super marcante. E até que ela teve a oportunidade de falar. E aí nós construímos um relacionamento, estamos construindo uma jornada. Mas eu acabei de ser impactada com a notícia de que essa beleza de mulher... Vocês conseguem imaginar uma mulher linda dessa trabalhando na roça? Olha... Conta pra nós isso, por quê? Porque quem nos escuta vê a obra pronta, né? Vê a Sil hoje com esse trabalho lindo que embeleza mulheres, com essa beleza toda, e não imagina de onde você veio, de que cidade você veio, da sua origem, sua família, o que te trouxe até aqui, como é que foi a caminhada até hoje ter a Tafnis Joias. Então, é algo que eu não costumo falar muito, né? Eu, sim, trabalhei na roça. Eu venho de Ituporanga. Para quem não conhece, é uma cidade do interior aqui de Santa Catarina. É a terra da cebola. E eu vim aqui para Grande Florianópolis com 8 anos de idade. E tive que trabalhar na roça, sim. Como é que é? Plantando cebola, abrindo saco de cebola, enfim. Fiz isso, viemos para cá. Meu pai e minha mãe queriam mudar de vida, né, queriam algo melhor para nós, então nós viemos para cá. Venho de uma família bem simples, né, e humilde, tanto é que a boa parte da família hoje ainda mora em Ituporanga, trabalham na roça também. Aqui na Grande Florianópolis estamos apenas eu, meu irmão e minha mãe. O restante, né, tios, avós, estão todas lá no interior. E viemos para cá. Foi bem desafiador. Eu me lembro até hoje do meu primeiro dia de aula. Uma menina que era, né, eu conhecia todo mundo da escola, enfim, por exemplo. E vim pra cá, né, morei primeiro na Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. E eu lembro até hoje do primeiro dia. Aquela menina da roça chegando na escola, super grande, com muita gente. E foi bem desafiador, né, porque imagina... Era roça de verdade, assim. E... Nada de mentirinha. E aí vim pra cá, né? Uma cidade muito maior da que eu morava. Enfim, aí se passaram os anos, entrei escola, tudo. Acho que eu me achei mais na cidade do que na roça, né? Porque hoje, por exemplo, eu vou pra lá, pra mim, 2, 3 dias eu já fico assim, eu quero a minha cidade. Adoro, mas assim, eu acho que eu sou mais cosmopolita do que do interior, sabe? Uhum. E... Enfim, foi uma jornada, não foi fácil, porque minha família não tinha condições, era uma família bem simples, meus pais agricultores, né? E assim, foi isso, assim, nunca foi fácil, nunca teve nada, tipo, dinheiro sobrando, nem nada do tipo. Entrei pra faculdade, fiz vestibular pra UFSC, entrei em engenharia. E eu acho que nisso eu tive uma virada de chave. Tu era assim. estudiosa, Sil? Sim, sempre fui muito estudiosa. Muito. Tanto é que eu sempre tive... Nunca
tinha pegado recuperação. Peguei recuperação da primeira vez no ensino médio em física, porque eu não consegui me conectar com a professora. E passei primeira vez também na UFSC, no vestibular. Sempre estudei muito, assim, eu tinha bastante facilidade, mas também era daquelas primeiras alunas que sentavam nas primeiras carteiras, enfim, gostava bastante. E eu acho que a UFSC, pra mim, teve essa virada da menina, sabe, começar a gostar de coisas diferentes, assim, do que eu vim. Porque na minha família, por exemplo, por parte de pai, não tem nenhuma mulher, sou apenas eu. Não existe nenhuma outra neta, eu sou a única. E que eu saiba até hoje, eu acho que eu sou a única também que fez faculdade e tudo mais. Então, rompeu o ciclo. Rompi esse ciclo. E também a questão de empreender, eu acho que também a primeira, assim, não foi fácil, mas rompi. E eu tenho certeza que pra mim o grande rompante, né, disso foi quando eu lembro, assim, quando foi que eu fui mais pra UFSC, assim, que daí foi meio que uma viradona. Mas, até que você tomasse a decisão de empreender, que é o caso hoje, teve uma jornada antes, né? Você foi CLT por muitos anos, trabalhou em empresas algumas. E eu sei que tem muitas mulheres que nos ouvem que estão nesse desejo, nessa vontade, né? Que estão, às vezes, há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, servindo em empresas, construindo uma carreira tradicional, né? De executiva, enfim. E o que te fez? Como que foi essa jornada? Muitas não estão conseguindo, né, atravessar do CLT para empreender. Qual foi essa jornada antes? Onde? Quais empresas? Qual era a função? Como é que foi a tomada de decisão para deixar de ser CLT, começar a empreender? Por quê? Com as joias? Como que foi essa história? Então, eu comecei bem cedo a trabalhar. Eu comecei com 17 anos. E o meu primeiro emprego foi na Havan, com o velho da Havan. Foi na Havan, logo depois eu fui trabalhar numa academia. E eu tava lembrando de uma coisa agora. Eu trabalhei em várias empresas, né? Tava lembrando de uma coisa que eu trabalhei em uma academia, mas por pouco tempo, assim. E nessa academia, eu lembro que no dia que eu pedi demissão, o meu ex-chefe falou assim: tu não gosta de receber ordens, né? Daí eu falei, não. Dele assim, é que dá pra ver só na tua expressão facial. Então, eu acho que ali eu já tava com alguma coisa assim, sabe? Acho que mais propensa pro lado de, eu quero ser a minha própria chefe. Trabalhei na Havan, trabalhei em academia, trabalhei numa empresa de digitalização de documentos. Saí dessa empresa e um belo dia conheci o meu ex-chefe, que nós somos hoje grandes amigos, que ele tinha uma empresa de TI. E eu fui para essa empresa de TI. Lá fiquei durante 10 anos. Aconteceu muita coisa nesse período, né? Fiz faculdade de administração, pós. Tentei estudar para concurso. Você perguntou onde eu encontrei as joias, né? Lembro que bem lá atrás, talvez coisa de uns 12 anos atrás, né? Não sei se tu lembra naquela época que nós comprávamos... Não comprávamos, mas tinha umas bijuterias que a gente montava. Eu e uma amiga, a gente começou a fazer biju para montar. Mas não deu muito certo, porque ela quis fazer uma promoção lá, eu não gostei muito. E daí, enfim, e a gente acabou terminando isso, mas isso tinha ficado bem adormecido lá atrás. Aí fui trabalhar nessa empresa de TI, fiquei lá durante 10 anos como gerente financeiro de 4 empresas. Eu só trabalhava no mundo com homens, né? Às vezes eu paro para pensar que na família só tinha homens. Na empresa que eu trabalhava só tinha homens, então eu era extremamente masculina, né? Vivia num ambiente super masculino. E como que eu fui parar nas joias? Na época que eu tava nessa empresa de TI, eu fui pro lado dos concursos, tentei estudar, queria passar muito na polícia. Na polícia. Podia ser polícia militar, polícia rodoviária, enfim, queria muito. Acabou não dando certo. E lá atrás, há uns 7 anos mais ou menos, eu tinha um dinheiro, né? Porque meu pai faleceu faz quase 10 anos. Recebi herança. Aí queria botar esse dinheiro, né? Empreender, fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar
comprei algumas joias, achei um site que, nossa, eu fiquei deslumbrada, assim. Fui lá e comecei a investir nisso. Só que eu tinha uma cabeça totalmente diferente. Investi e, obviamente, que não deu certo. Porque naquela época eu só queria saber de festa e balada. E daí vendi tudo. Mas daí, então, fiquei 10 anos nessa empresa de TI. E quando tava completando os 10 anos, veio pandemia. Aí eu já não queria mais trabalhar no presencial, porque não tava legal. E veio a pandemia, aí fomos pro home office. E eu sou muito falante, né? Eu gosto de ter contato com as pessoas, sou sanguínea, geminiana. E daí eu fui pra psicóloga, né? Fui pra terapia, porque eu tava, enfim, com várias coisas, fim de relacionamento. E a minha psicóloga disse que eu estava perdida no meio do oceano, à noite, sem bússola e sem lanterna. Foram essas as palavras dela. E, assim, eu tava muito perdida profissionalmente, já não me fazia mais feliz, porque eu só resolvia problemas, nada mais. Então, aquilo já não tinha um propósito, não era mais o que eu queria. E a minha psicóloga começou a me provocar. Ah, mas quando lá atrás tu tinha a loja de semijoias, tu gostava... Era algo que, como é que era pra ti e tal. Ela começou a me provocar. E o que tu acha de repente, tu tentar investir nisso enquanto tu ainda tá na empresa? Aí eu, tá. Mas eu deixei, fui deixando. E daí eu sempre falo, né? Que Deus, ele... Tem hora que ele dá né? Vai. E eu fiquei enrolando mais ou menos 6 meses até começar a Tafnis. Procurava um nome, não achava, sabe? Ficava achando desculpas. Aí achei um nome, pedi pra Deus me deu o nome de Tafnis. E mesmo assim, ficou ali adormecido, não ia pra frente. Daí um dia eu recebi uma mensagem de um ex-fornecedor que ele estava com um showroom na Grande Florianópolis. Aí eu, legal, vou lá dar uma olhadinha na coleção. Saí já com uma compra gigante. Em dezembro, sem ter planejado nada, foi assim. Que daí voltei, né? Na verdade, fui pro mundo das joias. Entendi. Queria ser policial, agora eu trabalho com joias. Sil, e o que foi mais desafiador nessa transição? Tu começou, pelo que eu entendi, então, a empreender ainda no CLT. E fez um paralelo por um tempo, até tomar a decisão de ficar exclusivamente fazendo o teu negócio. Eu sei que hoje eu acompanho a tua jornada. E eu sei que você se dedica muito, investe muito, né? Faz os seus eventos presenciais, participa do evento presencial de outras pessoas. Eu sei que você produz muito conteúdo. Eu sei que você está investindo em equipe para estar contigo. Que está sempre trazendo novidade para a marca. O que foi que você encontrou nessa transição de CLT para empreender, que foi, assim, desafiador, algo porque a joia e a roupa, eu acho, são 2 caminhos que geralmente a mulher faz quando ela quer empreender. Eu comecei a empreender com roupa. Então, eu ia para São Paulo, comprava, fazia uma mala de roupa, voltava, vendia para as amigas, com todo o dinheiro que eu ganhava. Reinvestia, o que sobrava um pouquinho, investia em treinamento para eu poder fazer o que eu faço hoje, né? Para eu me tornar uma boa mentora, uma boa líder, para eu ter uma empresa. Então, todo o dinheiro que eu ganhava com roupa, eu reinvestia em treinamentos e fazia novas malas até que aquele bolinho fosse crescendo. Então, a roupa e a joia sempre são um primeiro caminho, assim, né? O que você encontrou de resistência, de dificuldade no caminho? Porque tem muita gente provavelmente que decide isso, aí faz um pouquinho, aí faz um pouquinho, desiste, aí faz um pouquinho, encontra, né, umas dificuldades no meio do caminho. O que você encontrou nessa jornada? O que fez a diferença para te manter em pé na jornada? O que você considera que, assim, cara, aqui foi importante, essa pessoa, essa decisão, esse investimento? O que... Então, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, ainda no CLT. Na verdade, eu já não era mais CLT, eu era PJ, né? Mas desde que eu decidi investir na Tafnis, ela nunca foi um plano B pra mim. Ela sempre foi o plano A.
Então, eu lembro que desde o primeiro dia, foi em 8 de dezembro, vou fazer 3 anos agora, eu falei, não é um plano B, isso aqui é um plano A. E desde o dia que eu comecei com ela, não teve nenhum dia que eu não postei nada, que eu não trabalhei na loja. Então, pra mim, eu tive, claro, muitas dificuldades, porque a gente acha que empreender, é só abrir um Instagram, é tudo lindo, tudo maravilhoso, vou postar fotinhos aqui, vou sair vendendo horrores. É claro que não é assim. E a gente não sabe, né? Tem muita coisa que a gente não aprende. Sou formada em administração, trabalhei 10 anos no financeiro, mas não tinha feeling comercial, assim, por mais que eu seja, né, de falar muito, tenho bastante essa facilidade, mas questão comercial, não sabia, assim, pra mim foi, não, vou colocar aqui e vou sair vendendo. Óbvio que não, né? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a Tafnis, eu investi em várias coisas, já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, inclusive eu comecei sem dinheiro, né? Eu comecei investido com o meu cartão de crédito. Tinha acabado de sair de uma separação, de um divórcio. Aí também falei, já que eu tô nesse momento, vamos, né? Eu acho que foi isso, assim, essa questão de comercial, não saber disso, né? Foi bem difícil, assim. Porque no começo, todo mundo se empolga, né? As pessoas se empolgam. A Sil tá vendendo, a Sil isso, a Sil aquilo. Efeito novidade. Efeito novidade. Então, pode ajudar um pouquinho. Isso, todas as tuas amigas compram, todo mundo vai comprar. Só que chega um momento que essas pessoas ficam saturadas, não existe, tu não pode vender só pra essas pessoas, né? E pra mim teve uma virada de chave bem grande. Eu entrei num clube de mulheres e eu conheci uma pessoa lá nesse clube que eu acho que Deus me fez entrar nesse clube só pra conhecer essa pessoa. Essa pessoa fazia evento de mulheres, eu não sabia que existia isso. Eu vivi 10 anos no universo corporativo e eu, como eu falei, né, trabalhava só com homens, em TI, enfim. Eu era imersa nisso, não sabia que existia um monte de eventos de mulheres na Grande Florianópolis. Então, conheci essa mulher que me levou para esses eventos e daí eu descobri que existia um leque de coisas. Parece que o universo se abriu, assim. E para mim essa foi uma grande virada para a loja, assim. Aí eu comecei a conhecer mais pessoas, mais mulheres, a oxigenar um pouco mais. Fiz treinamentos para comercial, comecei a investir muito em mentalidade, porque isso também eu não sabia. Parece que eu vivia numa cegueira, assim, não sabia, nunca tinha estudado sobre investir nisso. E faz muita diferença. Resiliência, porque a gente leva mais não do que sim, né? E assim, eu sei, vamos ser sinceras, né? É chato, às vezes, tu ter que postar todos os dias. Às vezes, tu não tá afim e tu tem que estar ali, né? Então, resiliência, todo dia. Mas, como eu falei, eu nunca levei isso como um plano B, sempre foi um plano A. Então, não existia outro caminho, só existia esse. Então, tinha que, né, seguir aqui. Então, foi isso. Para mim, eu acho que uma realmente das maiores dificuldades foi ter essa noção de comercial que eu não tinha, era zero. Para mim, as minhas amigas vão começar a me indicar e vai no boca a boca. É óbvio que isso funcionou bastante, mas até um certo ponto depois, né, fazia aqueles impulsionar, tráfego pago, enfim, mas não estava rolando. E daí fui então para esses universos de eventos de mulheres, comunidades de mulheres, e isso para mim mudou muito, assim, mudou bastante. O que hoje nós estamos há algum tempo aí trabalhando juntas no Grupo Master, e o que você encontrou? O que você tem implementado? O que tem sido especial nessa jornada? Eu tenho te visto se desafiar a cada dia, tenho te visto se esticar a cada dia, né? Então, tem nascido aí muitas collabs, tem nascido novas ideias a todo momento, novos eventos, novas conexões. Como que tem sido esse processo para ti? Nossa, eu tenho sido bem esticada mesmo, né? Mas assim, tem sido um processo muito bom, porque hoje eu consigo ter um olhar de fato como
mais estratégico em cima da empresa, que antes eu não tinha, né? Tentava, mas não conseguia. E mudou muito. Por exemplo, eu sempre pensei em fazer, né? Eu pensava, tinha essa ideia, né? De, vou tentar fazer uma collab. Que legal que seria se alguém assinasse, né? Uma coleção cápsula pra mim. Mas eu nunca tive essa coragem. E daí tu me deu essa coragem. Vamos fazer uma collab, né? Tu me ensinou também, eu acho que pra mim mudou muito, foi a questão de ter sempre muitas ações acontecendo, né? Hoje eu fico muito feliz porque eu sei o que, por exemplo, vai acontecer no meu mês de outubro todo, né? E eu não tinha isso antes. E isso, eu acho que mudou muito, assim. Então, essa questão de hoje conseguir, de fato, ter um olhar mais estratégico, planejar isso, pra mim, assim, foi muito ouro, porque eu não tinha e vivia sempre naquela, né? Correndo atrás da roda. O que eu vou fazer amanhã? O que a gente vai fazer? Isso. Eu vejo, Sil, não é só o teu caso, assim, mas existe um movimento de muitas mulheres que começam a empreender com joias ou com roupa, que é um movimento um pouco mais passivo, que é o da indicação e que não abre mais canais de atração, né? De mais gente chegando, mais oportunidade chegando. Eu sempre falo pra Sil, é um caminho que é produto físico, né? Então precisa, no mês, várias coisas acontecerem. Você precisa fazer o seu evento, você precisa estar no evento de outras pessoas, você precisa estar no seu online, você precisa estar no online de outras pessoas. Você precisa ter um comercial ativo, porque quando você tá dentro de um evento, as pessoas precisam continuar sendo respondidas. Eu acredito que a forma como mostra também o seu produto mudou demais. Eu tenho percebido a forma como você apresenta aquilo que você faz, porque se nós formos olhar, tem muita gente vendendo mentoria, muita gente vendendo joia, muita gente vendendo comida, muita gente advogando, mas qual que é o seu jeito de vender? Qual que é o porquê que comprar de você é diferente? Qual experiência você entrega? Então eu tenho te visto produzir conteúdo de uma forma mais consistente, menos genérica, com mais personalidade, com a tua personalidade. Tu não aparecias tanto quanto deverias. Eu dizia, né? Tu é tão bonita, fala tão maravilhosa. Por que não você? Porque as pessoas... Hoje, quando ela chegou aqui, eu falei, meu Deus, que brinco mais lindo. Aí tinha uma outra pessoa que, nossa, eu também quero esse brinco. E sempre as pessoas vão querer aquilo que você tá usando. E muitas vezes as mulheres levam como hobby, acabam não vestindo Não que a Sil não vestisse, a Sil sempre vestiu e foi a cara da marca. Mas por que não ela sendo a principal cara da marca? Porque sempre a gente vai querer aquilo que ela tá no... Eu peguei um anelzinho dela, que ela tava usando. Não peguei o brinco por pouco, porque ela não ia ter outra coisa pra colocar. Eu vim só com ele hoje. Mas isso, assim, eu acho que vestir a marca, se desafiar em todos os níveis, foi o que eu te vi fazendo, assim, e isso foi muito especial. E hoje eu entendo, talvez um pouco mais da tua jornada, o fato de ter essa jornada, né? Poxa, eu vim da roça, eu vim de longe, eu tinha um sonho grande, eu tô te vendo se desafiar a cada dia e tornar a marca mais profissional, assim, né? Olhar... Porque uma coisa é vender joia, outra coisa é ter um negócio de joia. São coisas diferentes. Muito. Uma coisa é ela ser uma vendedora de joia, ela botar uma maletinha ali, outra ali, fazer um negocinho. Outra coisa é ela olhar pro negócio dela e levar a sério como negócio, como empresa, que é o que a maioria das mulheres não faz. E aí continua sempre trabalhando de forma amadora. Então, no teu caso, com 3 anos de história, eu tenho te visto fazer essa jornada de tornar a Taphnes uma marca, de tornar o processo todo mais profissional, de se desafiar a levar a sério como negócio e não mais ser uma vendedora de joia. Sabe que agora, te ouvindo falar, eu lembrei de uma coisa. Foi bem próximo da época que eu estava saindo do PJ, né, das empresas de TI. E teve um dia que eu peguei a minha cachorrinha, a Pipoca. Inclusive, várias das minhas rainhas conhecem a Pipoca. E para passear lá na frente do meu condomínio.
E naquele dia eu não tava legal, eu não tava bem. Foi um dia que, as vendas não estavam indo muito bem, assim, isso foi no ano passado. E eu saí do meu condomínio, eu tava arrumada porque eu tinha ido em não lembro se era uma reunião ou um evento, e eu estava passeando com a minha cachorra na frente do meu condomínio e passou uma moça de bicicleta. Parecia, e ela tava com uma criança na cadeirinha, parecia que ela tinha saído de fazer uma faxina, alguma coisa assim. E ela pegou e passou por mim e falou assim: moça, você quer comprar joia? Aí, aquilo, eu juro, eu olhei assim pra cima e falei: Deus, você tá me testando, né? Porque não tinha problema nenhum dela tá me oferecendo. Mas aquilo me bateu tão forte que eu fiquei pensando: eu não quero, de fato, ser só uma vendedora de joias. Eu quero ser profissional, sabe? Eu quero ter uma empresa, né? Não que eu já não tivesse, porque desde o primeiro dia que eu abri tinha CNPJ, tudo certinho. Mas eu precisava fazer alguma coisa para me diferenciar, né? E principalmente esse ano, depois que eu comecei a caminhar contigo, eu sinto que realmente eu consegui profissionalizar isso e fazer tudo isso diferente. Porque, né? Tem muita gente vendendo, é um mercado que eu olho e eu sei que tá bem saturado. Hoje tem muita gente, as mulheres pegam, né, para complementação de renda. E como me diferenciar nisso, né? Então, acredito que nessa jornada, principalmente esse ano, que eu investi bastante, assim, né, em melhorar como empresa, em melhorar, eu me melhorar, né, melhorar a Silvana, pessoa física, eu consegui trazer isso, assim, e espero conseguir trazer cada dia mais, né? Sil, uma alegria te receber aqui, ouvir um pouco da tua jornada, um pouco da tua história, ver quem você está se tornando, né? Olhar para trás e ver aquela menina lá que plantava cebola hoje se tornando uma empresária, uma mulher que serve outras mulheres, que embeleza outras mulheres. Para quem está nos ouvindo, para quem ouviu tua história, foi tocada pela tua história, para quem tem o desejo de sair de um CLT, migrar, empreender, para quem às vezes teve uma infância muito difícil, não teve oportunidade, também tem medo, né? Porque comecei sem dinheiro e tal. Qual que é o seu recado para uma empreendedora que está nos ouvindo? Seu recado final, caso ela esteja assim com aquela coisinha, será? Então, o meu recado final para essas mulheres se tu tem medo, vai com medo mesmo, né? Eu sempre aprendi isso na minha jornada, que a gente dá o passo e Deus põe o chão. E acredito que uma outra coisa também faça conexões verdadeiras. Eu não, por exemplo, eu vou fazer 3 anos de empresa e eu já deixei de vender peças porque não ficava bem na cliente. Não fazer venda só por querer vender, só pelo dinheiro mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tu, de fato, se conectar e servir as mulheres, né? Porque hoje o que me causa mais alegria nesses 3 anos é ver as minhas rainhas, ver as minhas clientes, sabe? Cada dia mais brilhantes, mais bonitas. Então, seria isso. Resiliência. Dar o passo que Deus põe no chão. Eu sei que a gente tem muito medo. E, de fato, servir e não querer só empurrar algo para uma mulher. Porque, que bonito esse brinco. Mas nem tudo que é bonito, às vezes, fica bem nela. Então, é isso. Eu acho que faltou um detalhezinho que a gente não falou e vale a pena a gente complementar e finalizar. Você falou sobre as suas rainhas. Uhum. Suas rainhas são as suas clientes. Sim. É como você as chama. E nós não falamos o significado do nome da marca. Verdade. O que é o significado de Taphnis? A Sil, ela é chamada de Taphnis. Muito. A Taphnis. A Taphnis. A Silvana. Que Silvana? A Taphnis. Mas Taphnis é o nome da marca. Mas é isso. Tu és a cara da marca. O nome se mistura com a marca. Qual que é o significado? Por que rainhas? Qual que é o significado? Como que foi que Deus te entregou esse nome da marca? Então, nesse processo que a minha psicóloga estava me provocando, né? Quem é essa abençoada? A Gláucia, maravilhosa. Inclusive, muito obrigada. Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Tenho plena certeza disso. Nesse processo, né, que ela
começou a me provocar, eu queria um nome muito diferente, um nome que tivesse significado, um nome que fosse forte e que se diferenciasse no meio da multidão, né? E eu procurava e não achava nada. E daí eu comecei a orar, falava, ai, Deus me dá um nome, Deus me dá um nome, Deus me dá um nome. E Táfnis é uma rainha bíblica, uma rainha egípcia. Ela tá em Reis 1, 11, 19 e 20. É uma rainha bíblica, e por isso que eu chamo as minhas clientes de rainhas, né? E Deus me presenteou com esse nome, e quando eu vi, eu lembro que eu mandei pra minha mãe e pro meu irmão. Eu falei, ai, achei o nome. Mandei pra eles. Aí eles falaram, ai, que nome estranho. Eu falei, é esse. Porque é diferente. E foi isso, Deus me presenteou com esse nome. E eu sou muito grata. E hoje, né, muitas mulheres me chamam de Táfnis e eu nem corrijo, porque eu amo esse nome, é um nome que eu honro muito e eu fico muito feliz de ser reconhecida por ele. Que legal. Acho válido a gente finalizar falando sobre isso, que às vezes a gente quer fazer as coisas muito rápido, né? Eu recebi o W2W em sonho. E foi... Na verdade, foi assistindo uma aula, eu fiquei com o nome na cabeça. Tempo depois, esse nome apareceu num sonho. Eu falei, é isso. Esse nome é bom, isso aqui vai funcionar. Sim. Então... E assim, para todos os produtos que são criados, para novas ideias, novas estratégias, às vezes a gente pode dar um tempinho para esperar algo que tenha significado, algo que a gente consiga abraçar, que toque o coração. Eu lembro que você falou sobre o versículo que tem a rainha, e eu, há um tempo atrás, 2017 era o ano, eu procurava um versículo para colocar na biografia do meu Instagram. E aí eu coloquei um versículo lá. Só que na hora eu achei bonito. Só que depois eu não sabia o que dizia nele. Eu tinha esquecido o que ele falava. Ele não tinha um significado que tocasse o meu coração. Aí depois eu coloquei outro. E aconteceu a mesma coisa. Falei, já pensou? Eu tenho um versículo e eu não saber... Não faz sentido eu não saber o que ele significa. Precisa ser algo que converse com o meu coração, que tenha significado. Isso para nomes, isso para qualquer coisa que você vai fazer. Quando você vai contar a história sobre, por exemplo, eu esperei por esse nome. Eu li esse nome, era exatamente esse nome. Eu gosto de falar esse nome. É seu. No meu caso, hoje, quando eu crio nome para produto, né, nome para empresa, nome para símbolo, tem que ter significado. Não adianta colocar uma coisa que tá lá só por colocar, aquilo que não tem história, não tem contexto, não tem significado, geralmente não cresce. Então, fica aí a dica para quem nos assiste de esperar que venha um nome diretamente do seu coração. Sil, muito obrigada pela tua presença aqui, tua história é linda. Eu desejo muito crescimento para Táfnis, para ti como pessoa, CPF, CNPJ, que nós possamos continuar construindo uma jornada linda de crescimento. Tenho orgulho de fazer parte do crescimento teu e da Táfnis. Obrigada por estar aqui. E para você que nos assistiu, espero que você tenha amado, sido tocada, inspirada, impulsionada a fazer algo de bom com aquilo que você escutou. E eu te espero nos próximos episódios para as próximas mulheres incríveis e inspiradoras que eu vou receber aqui. Um beijo.